A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos, graças a Deus, mais uma vez, é motivo de muita alegria de poder estar aqui com vocês, trazendo aqui uma palavra de Deus para os nossos corações. E isto é muito bom quando nós nos reunimos aqui através desse canal, para nós meditarmos na palavra de Deus, que é alimento para nossas almas, né? O próprio Jesus Cristo falara em suas palavras, quando lá na tentação, lá no deserto, que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. E por isso nós estamos aqui para meditarmos na palavra de Deus e alimentar o nosso espírito com esta porção, com esse maná que vem do céu, que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos trazer aqui uma mensagem que tem por título a arca, né? Que simbolizava ou simboliza a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui no livro de segundo livro de Samuel, capítulo 6, nós vamos ler aqui a partir do versículo 1, que diz assim: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, a fim de levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram na casa de Abinadab, que está no alto da colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no da casa de Abinadab, que estava no alto da colina, com a arca de Deus, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com todo tipo de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à ira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçavam. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Davi se enfureceu porque o Senhor irrompera contra Uzá e chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi levar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, antes fê-la entrar na casa de Obed-edom, o geteu. Versículo 11. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou a Obed-edom e a toda a sua casa. Então disseram a Davi: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que tem, por causa da arca de Deus. Assim foi Davi e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi com alegria. Só até aqui o versículo 12, louvado seja o nome do Senhor. Você vê aqui que o que diz aqui no versículo 12: então disseram a Davi: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que tem. Por quê? Por causa da arca de Deus, né? Agora, para nós sermos abençoados, para nós sermos prósperos, nós necessitamos da presença de Deus nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós não tivermos a presença, se nós não tivermos a arca que simboliza a presença de Deus nas nossas vidas, nós, amados irmãos, você que está aí do outro lado assistindo, aí pelo YouTube, nós não teremos sucesso, nós não teremos prosperidade se nós não tivermos a presença de Deus em nossas vidas. A presença de Deus na vida do ser humano faz toda a diferença. Não basta somente querer ou levar a arca ou ter, né, a vontade de ter a arca de Deus. Nós temos que nos santificar,
né? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, Davi, ele, no versículo a seguir ainda, nós vamos ver que Davi depois, ele se santificou, ele já não se preocupou mais com quantidade, porque a partir do versículo 1 do capítulo 6 do livro, segundo livro de Samuel, ele se preocupou com quantidade, foram 30.000 homens, mas talvez não tivesse se preocupado com de que maneira que as pessoas estivessem. Então, certo que Uzá tentou salvar a arca quando os bois tropeçaram, e ali ele foi fulminado, ali ele morreu, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que andar em santificação, porque a presença de Deus tanto pode nos prosperar, como também se nós não estivermos preparados, nós podemos também morrer se nós não tivermos santificado na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí aqui para frente, Davi, no versículo 14, né, versículo 13 a seguir, vai dizer: quando os que levaram a arca do Senhor tinham dado 6 passos, ele sacrificava bois e carneiros cevados. Agora Davi, amados, ele agora se preocupa da maneira de como ele agradar a Deus, quando ele estava agora levando a arca da casa de Obed-edom até a sua terra, até a sua tenda. Então Davi agora, ele ia sacrificando, ele ia adorando ao Senhor da maneira correta. Louvado seja o nome do Senhor. Então Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de uma estola sacerdotal, diz versículo 14, né? Sacerdotal de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel subiam trazendo a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós temos que estar em santificação na presença do Senhor, para que nós possamos conduzir a arca, né? Louvado seja o nome do Senhor. E esta arca hoje, ela representa o Senhor Deus que está dentro de nós, que Ele habita dentro de nós, porque nós somos o santuário, nós somos morada do Espírito Santo, morada de Deus, morada do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver aqui para frente. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê, amados, que um moço que tinha a presença de Deus, se preocupou em preservar dentro de si a presença de Deus. Esse moço foi José, o governador do Egito, que chegou a ser um governador lá no Egito, e através da presença de Deus ele fez grandes maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. E salvou o Egito e toda a sua família também, depois, quando desceram ali para o Egito, para buscarem comidas, porque estavam passando necessidade toda a circunvizinha e todo o Egito. Louvado seja o nome do Senhor. E esse moço, ele tinha a presença de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ele tinha a presença de Deus na sua vida, e isso fez com que mudasse o curso da história de José. Então foi José, com a presença de Deus, ele prosperou na casa de Potifar, conforme nós sabemos da história, que foi vendido pelos seus irmãos, né, por causa da inveja. E ele foi levado ali para o Egito, ficou na casa de Potifar, conforme nós vamos ver no capítulo 39, versículo 2 ao 6 por ali, de Gênesis. E assim como a presença da arca, né, na casa de Obed-edom, abençoou tudo que Obed-edom possuía, José também foi próspero com a presença de Deus, né? Eu sei que não foi fácil o que José passou. Muitas vezes nós não queremos passar pelo que ele passou, né? Mas ele venceu. Nós podemos vencer com a presença de Deus, né? Às vezes temos que passar o que ele passou na vida. Às vezes nós temos que passar até pelo fogo, né? Conforme diz lá em Isaías capítulo 43, versículo 2, que vai diz quando passares, não é se passares não, quando passares pelo fogo, pelas águas, a presença de Deus estará conosco, e quando passares pelos rios, eles não nos submergirão. Porque a presença de Deus sempre vai estar com você, e Deus vai estar sempre passando com você e não livrando você de passar, certo? Quando passares pelo fogo, veja só, quando passares pelo fogo, não te queimarão, nem a chama arderá em vós. Por quê? Porque no versículo 3 vai dizer: porque Deus é o nosso Senhor, nosso Deus, né? O Santo de Israel, o nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Então aí é a presença de Deus.
Deus, no versículo 5 ainda, do capítulo 43 de Isaías, Deus fala, não temas, pois estou contigo. Então, Deus promete agora a sua presença, certo? Então, quando passar pelo rio, pelo fogo, pelas águas, não te preocupes, porque Deus estará contigo. Nessa tua prova que você está passando, nessas suas lutas, não se preocupe. Você está passando, mas Deus está com você, com a sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver aqui que Deus esteve com outras pessoas também, presente ali, e foi visto por várias pessoas que ali enxergaram, que avistaram, que viram a presença de Deus na vida de alguns jovens que nós vamos ver aqui para frente. Deus também esteve com José no cárcere, né? E a presença o fez prosperar, mesmo ali nas provas, no cárcere, né? Depois que ele sai da casa de Potifar por causa de uma calúnia da mulher de Potifar, ele vai parar no cárcere, na prisão, né? No capítulo 39 de Gênesis, eu acredito que é o versículo 20, 23, até o 23 por ali, nós vamos ver que ele foi parar na prisão. Porém, Deus estava com ele, né? Versículo 21 vai nos dizer, o Senhor era com José, o Senhor era com ele. Então ali está a presença, era com ele. No versículo 23 diz, porque o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo o que ele empreendia, né? Aí isso aqui é a presença de Deus. Assim como esteve na casa de Obed-edom, a presença fez com que Obed-edom prosperasse e toda a sua casa, ele também esteve com José, fazendo prosperar, como diz aqui no versículo 23 do capítulo 39 de Gênesis, né? Porque o Senhor era com ele, fazendo prosperar. Então, onde a arca de Deus está, que é a presença de Deus, está ali o Senhor fazendo prosperar você e toda a sua casa contigo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continue neste canal, né, assistindo, ouvindo esta palavra até o final, porque Deus vai falar com você, né, através deste trabalho que você está aí do outro lado ouvindo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem esta palavra para o seu coração. Para quem tem a presença de Deus, amado, não vai ficar somente na mesmice, não vai somente ficar levando marmitinha como José estava levando para os seus irmãos, não. Deus tem coisa muito além, Deus tinha coisa muito além na vida de José, louvado seja o nome do Senhor. Ali ele estava fazendo, cumprindo tão somente o mandado do seu pai, né, de Jessé, levando ali comida para os seus irmãos, mas Deus estava preparando José para algo muito além, muito maior. Louvado seja o nome do Senhor. Então, e para quem tem a presença de Deus na vida, não vai ficar somente aí nessa coisinha levando comidinha, né, ou vendo como é que estão seus irmãos. Não, nem só na casa de Potifar, nem só nas provas você vai continuar nessa sua prova, nesse seu problema. Não, Deus tem muito além. Não, você não vai ficar no cárcere, talvez você se sinta preso por alguma coisa, talvez você se sinta assim amarrado, mas Deus está com você te fazendo prosperar. Deus está preparando algo muito além, né? Como aconteceu aqui na vida de José, no capítulo 40, né, do livro de Gênesis, versículo 13 e o versículo 15. Depois você pula ali para o versículo 16 ao 23, você vai ver que José ele foi muito abençoado, ele foi muito próspero, louvado seja o nome do Senhor. E ali José chega, amado, a ocupar um cargo muito elevado, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vai nos dizer a Bíblia que ele só ficava abaixo de Faraó, só no trono, porque tudo ali era passado pela mão de José. Aí José ali interpreta dois sonhos na prisão, né, de dois servos do rei Faraó que estava ali, e assim como ele interpretou aconteceu. Aí José ainda fala para o copeiro, olha, quando você estiver lá diante do rei, fala de mim para ele, fala que eu estou aqui injustamente, estou aqui por causa de uma calúnia, fui vendido pelos meus irmãos. E o copeiro, tudo bem, foi embora, só que houve aquela festa, o padeiro foi, né, ali sacrificado conforme José interpretara o seu sonho, o copeiro assumiu o seu cargo de volta e o copeiro esqueceu de José, esqueceu de falar de José para o rei.
né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas por que esqueceu? Aqui foi um propósito de Deus para que o Senhor estava preparando algo maior. Talvez se o copeiro tivesse lembrado ali de José, uma suposição aqui, se ele tivesse lembrado de José ali naquela ocasião, naquela festa, talvez o rei mandasse chamar ele apenas para dar um treinamento ali, sei lá, quem sabe para padeiro, e ele ali assumir o cargo, né, de padeiro no lugar daquele que foi morto, né, na ocasião da festa, e José ia ficar ali como padeiro, mas Deus estava preparando um governo, um cargo muito elevado para que ele pudesse assumir. Louvado seja o nome do Senhor. E cumprir os sonhos, né, que Deus já havia dado para José. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós podemos até pensar que Deus tem se esquecido de nós, que Deus não está olhando para nós e tal. Ele está preparando algo melhor para a sua vida. Ele está preparando algo maior para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A presença de Deus na vida de José, amado, fez que ele alcançasse esse cargo muito elevado, né? O faraó seria só apenas maior do que ele no trono, como eu falei aqui. Aqui você pode ver no capítulo 41 de Gênesis, versículo 38 ao 44. É mesmo nas provas, mesmo nas provas maiores que você esteja passando, né? Fogo, a prova de fogo que você possa estar passando, né? A presença de Deus está com você aí onde você está. Lá no livro de primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12 ao 14, vai dizer: não estranheis as ardentes provas que vêm sobre vós. No versículo 14, né? Versículo 12, não estranheis as ardentes provas que vêm sobre vós, como se coisas estranhas estivessem acontecendo. O versículo 14 diz que sobre nós repousa o Espírito de glória e de Deus. Isso é a presença de Deus através do Espírito Santo. Nada pode, amado, nos separar do amor de Cristo, como diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 35 ao 39. Louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos ver a importância da presença de Deus, assim como Moisés, né? Ele sabia a importância da presença de Deus, que ele exigiu que Deus fosse com eles, né? Lá em Êxodo capítulo 33, se não me falha a memória, versículo 14 ao 16, né? Quantas vezes nós podemos, né? Quantas vezes nós fazemos algo ou vamos a algum lugar sem pedir a presença de Deus e acabamos sofrendo as consequências, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Moisés, ele falar assim: Senhor, não, se o Senhor não for conosco, não nos faça dar um passo, sem a tua presença eu não saio daqui. Me faz lembrar no hino 33 da harpa cristã, tem uma estrofe que fala que não me atrevo a dar nenhum só passo. Louvado seja o nome do Senhor. Se a pessoa dá um passo sem a presença de Deus, nós podemos sofrer consequências drásticas para nossas vidas. Como Tiago fala no capítulo 4, né, de Tiago, no capítulo 4, versículo 13 ao 15, que não podemos nem devemos fazer coisa alguma se a presença de Deus, se a arca de Deus não autorizar, né? Se Deus quiser, como diz lá o versículo 15, eu acredito que seja, se Deus quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo, né? Aí vem lá em João, capítulo 14, versículo 23, vai nos dizer que o Senhor Jesus Cristo falou assim: se alguém me amar, guardará minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Agora você veja aqui que é a presença de Deus, né, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que estará dentro de nós. A arca, a presença estará dentro de você. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui você pode ver que você é o tabernáculo agora, e a arca, como a arca ficava lá no Velho Testamento, a arca ficava dentro do tabernáculo. Aqui você é o tabernáculo de Deus, morada do Altíssimo, e a arca habita dentro de você. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus promete estar com você todos os dias, né? Lá em Mateus capítulo 28, versículo 20,
vai nos dizer que Jesus estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você já imaginou querer passar por algum lugar ou cidade e às vezes seus planos não deu certo? Às vezes nos chateamos, ficamos bravos, né? Não entendemos não entendemos agora o que está acontecendo, mas é a presença de Deus através do Espírito Santo que não permitiu, porque ele de antemão já sabe o que poderia acontecer. Ele está te livrando. Muitas vezes, quando você faz um plano e às vezes não dá certo, é a arca, é a presença de Deus te guiando, é o Espírito de Deus te guiando para que você não faça algo sem que Ele esteja aprovando, para que você não passe as consequências lá na frente. Louvado seja o nome do Senhor. A presença na vida de Paulo, a presença de Deus ali, da arca, impediu que Paulo fosse na Ásia. Paulo queria ir na Ásia, conforme diz lá em Atos capítulo 16, versículo 6. Ele quis pregar, uma coisa boa foi que Paulo colocou no coração, sim, mas foi impedido pelo Espírito Santo. Quer dizer, a arca que estava dentro dele, a presença que estava dentro dele, já de antemão preveu de ele não ir para a Ásia, levar ali o Evangelho. Mas espera aí, mas não é, a Bíblia não diz, ide por todo mundo? Sim, mas tem momentos que a presença de Deus na vida de Paulo aqui, ele até impediu que Paulo fosse ali. Por quê? Algo poderia acontecer na vida de Paulo e Deus precisava de Paulo em outro lugar, né? Ele foi impedido pelo Espírito de Deus, né? De pregar na Bitínia também, né? Para isso temos a presença de Deus em nossas vidas e devemos ouvir sempre a Ele. Devemos ser mais sensível à voz do Espírito Santo. Quando Ele fala sim ou não, nós temos que obedecer. Se nós não obedecer, nós estamos em rebeldia e nós vamos pagar as consequências, nós vamos ter que enfrentar as consequências lá na frente. Louvado seja o nome do Senhor. Então você que está aí ouvindo essa mensagem neste momento, através do canal do YouTube, você sabe que a presença de Deus é quem te livra, a presença de Deus é quem te guia, a presença de Deus é quem te faz você prosperar. Louvado seja o nome do Senhor. A presença de Deus também esteve ali com Sadraque, Mesaque e Abednego. Louvado seja o nome do Senhor, conforme diz lá em Daniel capítulo 3, em tua memória, versículo 24 e 25, a presença de Deus também esteve com Daniel na cova dos leões, lá em Daniel capítulo 6, versículo 21 e o 22. Então a gente sabe que a presença de Deus aqui, ela é muito real. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui em Daniel, aqui que nós vemos aqui, em Sadraque, Mesaque e Abednego passando ali pela fornalha de fogo, se cumpre lá o que diz lá em Isaías, que nós acabamos de ler, 43, versículo 2, que quando passares pelo fogo, estarei achando no ardeirão, não te queimarão e tal, porque a presença de Deus está ali. Deus não livrou a Sadraque, Mesaque e Abednego de cair na fornalha de fogo ardente, não livrou, mas ele passou com ele, a presença estava lá com eles. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não livrou Daniel de cair lá na cova dos leões? Não livrou. No entanto, ele passou com ele lá dentro. O próprio rei falou assim, peraí, Daniel, servo do Deus Altíssimo, dá-se o caso de que o teu Deus tenha podido te livrar? E aí Daniel falou, Senhor, o rei vive para sempre. O Deus a quem eu sirvo enviou seu anjo, quer dizer, a presença de Deus através do anjo. Louvado seja o nome do Senhor. Lá na fornalha de fogo, né, com Sadraque, Mesaque e Abednego, o rei falou assim, peraí, não lançamos 3 homens amarrados, atados aqui no fogo? Sim, foi verdade, rei. Ele falou, porém eu vejo 4, e o quarto tem o aspecto, tem a aparência do Filho dos deuses. A presença de Deus esteve lá com eles. Louvado seja o nome do Senhor. Quando passares pelo fogo, estarei contigo. Estarei contigo. Quando passares pela prova, estarei contigo. Quando passar por problema, o Senhor fala, estarei contigo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus promete, amado, a sua presença. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali o Senhor está prometendo a sua presença, como diz lá em Mateus capítulo 18, versículo 20, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele cumpre essa promessa aqui, essa fala que ele falou aqui em Mateus 18, versículo 20, ele cumpre lá em Lucas capítulo 24, louvado seja o nome do Senhor, com aqueles moços que iam no caminho de Emaús, que estavam indo em 2, conversando, falando acerca de Jesus, e ele fala no capítulo 18,
né, que onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí ele cumpre agora com esses 2 camaradas que vão aqui no caminho de Emaús. Jesus vai com a sua presença e aparece a eles. Por quê? Porque eles estavam falando, reunidos os 2 caminhando, mas falando no nome de Jesus. E ali Jesus cumpre esta palavra. A presença esteve ali com ele. Também a presença chega para os discípulos, né? Quando falavam sobre Jesus, lá no capítulo 24, versículo 36, né? Estava lá a porta fechada, eles estavam reunidos falando no nome de Jesus e Jesus se apresenta no meio deles. Louvado seja o nome do Senhor. Então a presença está com você, a presença está no momento em que você está reunidos, falando do nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não podemos jamais, amado, deixar que a presença de Deus se vá de nós, saia de nós, né? Não podemos deixar o Icabode, né? Você sabe o que significa o Icabode, né? Icabode foi o neto de Eli, que nasceu lá do seu filho Finéia, né? O Icabode significa foi-se a glória de Deus, quer dizer, a glória de Deus foi embora de Israel, ou seja, foi-se a presença de Deus. Então, não devemos deixar que isto aconteça nas nossas vidas, que a presença de Deus saia das nossas vidas, porque se sair, amados, nós estamos perdidos. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a história desse Icabode, desse neto de Eli. Você vai ver lá em 1º livro de Samuel, capítulo 4, versículo 19 ao 22, por aí. Você vai ver que quando levaram a arca de Deus, que Eli soube da notícia, que ele cai para trás, quebrou o pescoço, a sua nora, né, mulher de Finéia, estava grávida, e ali também ela deu à luz, ela morreu, e o nome da criança foi colocado Icabode, quer dizer, foi-se a glória, porque os filisteus levaram a arca de Deus, roubaram a arca de Deus, tomaram a arca de Deus, e a presença de Deus foi-se embora de Israel, porque eles pecaram, porque eles permitiram, eles deixaram que a presença de Deus, que a arca de Deus fossem tomadas. Que jamais nós possamos deixar que a arca de Deus seja tomada das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. O rei Davi, ele sabia muito bem o que significava, né, a presença de Deus na sua vida, que quando ele peca ali com a mulher de Urias, um dos soldados dele, né, ele percebe o Icabode, né, ali aparecendo, nascendo na vida dele, a presença de Deus indo-se embora da vida dele, né, a presença estava se indo, e ele clama no Salmo número 51, versículo 11, ele fala: não me lances fora da tua presença, Senhor, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava agora percebendo que a presença de Deus já não estava muito assíduo assim com ele nas guerras, nas batalhas. Talvez ele estivesse perdendo batalhas, talvez ele estivesse percebendo que algo não estava certo na vida dele. E agora ele clama: não me lances fora da tua presença. Olha a presença de Deus como é importante em nossas vidas. Às vezes temos que fazer esse tipo de oração com urgência. Às vezes nós percebemos que a glória de Deus está indo embora das nossas vidas e nós muitas vezes não nos damos conta, não estamos percebendo isto. Aí, às vezes nós temos que fazer esta oração. Jesus fala que chega dias em que a presença do noivo é tirada. Então devemos jejuar, né? Ele fala isso sobre... Né, para os discípulos de João, quando ele fala assim, olha, os discípulos de João falam assim, por que nós jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui Jesus fala da sua morte, porém trazendo para nossos dias, percebem que sua presença muitas vezes já está indo embora. O Icabode está acontecendo em nossas vidas e nós não damos conta disso. Louvado seja o nome do Senhor. Aí é quando, lá em Mateus 9, né? Louvado seja Deus, nós vemos que Jesus fala que tem momento em que, Mateus 9, versículo 14 e 15, né,
quando ali estão Jesus fala a respeito do noivo que está na festa, enquanto o noivo está na festa, os convidados não podem jejuar, mas há momento em que o noivo é tirado, aí jejuarão. Ele está falando da sua partida, da sua ida para o céu. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá no Salmo 16, versículo 11, a presença de Deus também tem um papel fundamental para encher de alegria. Né? Ele fala quem tem a presença, né, seja lutas ou na bonança, está sempre alegre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, na presença de Deus, nós temos que estar sempre alegre, assim como fez Davi quando estava levando a arca. A cada 6 passos Davi sacrificava, Davi se alegrava, Davi que dançava, porque a presença de Deus estava na sua vida. No Salmo 140, versículo 13, vai falar que os retos habitarão na tua presença. Que sejamos retos, amados, para habitarmos na presença de Deus para sempre. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na presença de Deus, né, na presença de Cristo, né, tem pessoas que têm reações diferentes. Na casa de Jairo, a presença de Jesus causou espanto, conforme nós vamos ver no capítulo 5 de Marcos, né, vai nos dizer, tomando pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te ordeno, levanta-te. Aí no versículo 42, vai nos dizer que imediatamente a menina que tinha 12 anos levantou-se e começou a andar, então assombraram-se todos com grande espanto. Então aqui vai nos dizer que a presença de Cristo ali causou espanto para a vida das pessoas que ali estavam. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero dizer com isto que nós devemos sempre ter a presença de Deus em nossas vidas. Se nós não tivermos a presença de Deus, nós não temos a prosperidade, assim como teve lá Obed-edom, louvado seja o nome do Senhor. Assim como teve José, né, governador do Egito, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles prosperaram no reino depois que o rei percebe a presença de Deus na vida deles. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele ato de fé, de coragem dos 3 ali, trouxe crença para a vida do rei Faraó. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo passando pelo fogo, eles não negaram o seu Deus. Mesmo Daniel passando pela cova dos leões, ele não negou o seu Deus. A presença de Deus esteve sempre com ele ali. Que você também possa passar pelo que passar, mas jamais negar a presença de Deus na sua vida. Eu vou ficando por aqui, queridos, você que está aí me ouvindo, aí do outro lado, através desse canal. Que Deus continue abençoando, falando com você, e a presença do Senhor seja notória na sua vida, onde você passar, onde você pôr as mãos, seja próspero, abençoados, assim como Obed-edom, como outros e outros que nós falamos aqui, foram abençoados através da presença de Deus. Porque onde a presença de Deus está, ela causa mudança de vida, ela causa espanto para muitos. Nós vamos voltar com este assunto logo mais, com mais um trabalho, mais um vídeo aí para você estar assistindo e colocando em prática a presença de Deus. Mesmo que haja ameaças, lutas, assim como houve ameaças para aqueles 3 moços, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, de serem lançados na fornalha de fogo ardente, eles não negaram a presença de Deus. Ele falou para o rei, ó rei, nós não vamos nos dobrar perante a tua estátua. Não vamos. Nós temos um Deus que tudo pode. O rei falou, bom, vocês quem sabem, se vocês não fizerem isso, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. E eles falaram em uma só voz, nós não precisamos te responder sobre esse negócio, ó rei.
Olha, rei, o Deus o qual nós servimos tem o poder de nos livrar das tuas mãos. Aí eles ainda vão mais adiante, ele fala, ó, rei, e se ele não nos livrar, ó rei, nós fica sabendo que nós não vamos nos dobrar, nós não vamos não adorar, não. Se ele não nos livrar, nós vamos estar com ele agora, neste momento, se ele quiser, né, levar-nos, se ele quiser que nós morramos, nós iremos morrer, mas vamos estar com ele. E o rei ficou furioso, mandou aquecer 7 vezes mais aquela fornalha. E ele mandou lançar aqueles 3 homens amarrados. O fogo estava tão veemente, estava tão, né, ardente aquela chama que acabou matando aqueles que levavam ele para jogarem lá na fornalha de fogo ardente, porém com os 3 não aconteceu nada. Só os que jogaram ele foi quem morreram. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, depois de tudo aquilo que passaram, o rei agora ele mesmo faz um decreto falando que quem falar blasfêmias contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, sua casa seria feita um monturo, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é que é presença do Senhor, presença de Deus, a arca de Deus que esteve ali com ele. Que Deus abençoe e até a próxima. Se Deus assim nos permitir, estaremos de volta aqui. Se não houver arrebatamento da igreja, né? Que nós estamos aguardando, esperando a qualquer momento, pode acontecer. Mas se caso não aconteça, nós estaremos aqui de volta, dando continuidade a este trabalho em nome de Jesus. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram até agora, né, assistindo, ouvindo aí esta mensagem. Que Deus abençoe, um forte abraço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.